Então, vamos lá, pessoal, para a nossa parte 3, né? Nosso terceiro vídeo da nossa semana. O que trabalharemos neste arquivo? Então, já foi par ordenado, representação do par ordenado, a gente já falou sobre o produto cartesiano. Agora, nós vamos trabalhar sobre relação binária. Então, relação binária, né? A gente já falou sobre o produto cartesiano. Então, a gente vai precisar disso, dessa definição do que nós aprendemos no vídeo anterior, tá? Consideremos os conjuntos A. O conjunto A formado pelos elementos 2, 4, 5. O conjunto B... O conjunto B formado pelos elementos 0, 3, 5, 6 e 7. O produto cartesiano de A por B é, ou seja, eu vou formar todos os pares ordenados em que o primeiro elemento desse par ordenado é o do conjunto A e o segundo elemento do conjunto B. Então, a gente tem aí, ó, todos eles, né? Temos que a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos desse produto cartesiano aí, são 15. É claro, né? Vamos pensar que no conjunto A nós temos 3 elementos, no conjunto B nós temos 5, né? 3 e 5, 15. Então, essa é a quantidade de elementos que tem. A notação, cardinalidade de A, cartesiano B, são 15. Tudo bem, né? Que a gente já falou da outra aula de produto cartesiano. Então, aí a gente tem a nossa representação gráfica do nosso A cartesiano B, né? Que não é nada de novidade, porque a gente já trabalhou isso na aula passada, né? Então, quando o x vale 2, o y vale 0, aqui é o nosso ponto A, né? Quando o x vale 2, o y vale 3, representado pelo B, e assim vai indo, tá? De todos. Então, aí a gente tem o A cartesiano B. Se agora considerarmos o conjunto de pares ordenados de A cartesiano B, tais que y é igual a x mais 1. Então, ó, peraí. Então, eu tenho ali esses 15 pares ordenados. E agora eu quero que você considere, não todos, mas aqueles que satisfaçam essa relação. Y é igual a x mais 1. Quais são os pares ordenados em que satisfaz essa relação de y igual a x mais 1. Então, vamos lá. Então, tem a relação. Essa relação é quem? Os pares ordenados que pertencem a cartesiano B. Eu quero todo mundo? Não, eu não quero todo mundo a cartesiano B. Tal que eles satisfaçam essa relação. Y é igual a x mais 1. Quem é que tá certo aí? Quem é que dá certo, que satisfaz? O 2, o 3. Quando x vale 2, o y dá 3. 2 mais 1, 3. Opa, deu. O 4, 5. Quando x vale 4, 4 mais 1, 5. Deu. Quando x vale 5, o y dá 5 mais 1, 6. Deu. Tem mais algum? Não tem. Vou pegar aqui outro, ó, o 2 e o 7. 2 mais 1, 3. Esse par ordenado não pertence à relação, tá? Então, essa relação aí é chamada de relação entre os elementos de A e de B, ou simplesmente relação binária de A em B. Ou seja, essa relação é formada pelos pares ordenados de A em B, tal que esses pares ordenados obedecem a uma lei, a uma relação. Tudo bem? Então, a gente chama de relação binária de A em B. Por que A em B? Primeiro elemento do conjunto A e o segundo elemento do conjunto B. Certo? Então, o que a gente tem? O conjunto R, que é a relação binária, está contido no A cartesiano B. Ou seja, esse meu conjunto R, ele é formado por pares ordenados que estão dentro, que pertencem ao A cartesiano B, tá? Então, o conjunto R está contido em A cartesiano B e é formado por pares ordenados em que o elemento de x de A, é associado a um elemento y de B.
mediante a um critério de relacionamento ou correspondência. No nosso caso, quem que é o critério de relacionamento? Ó, a relação de x e y vai ser y igual a x mais 1. Essa é a relação, essa é a correspondência, essa é a ligação que se faz entre esses dois elementos desse par ordenado. Tudo bem? Então, vai obedecer uma lei, vai obedecer um relacionamento, vai obedecer a um critério. Qual que é o critério nesse caso? Y é igual a x mais 1, tá? Então, agora aqui, a gente tem a representação do A cartesiano B, dele inteiro, dos 15 elementos, dos 15 pares ordenados. E a minha relação é quem? A minha relação foi x igual a 2, y igual a 3. A minha relação, x igual a 4, y igual a 5, x igual a 5, y igual a 6. Tá vendo? Obedecem àquela relação. Qual é a relação? Y é igual a x mais 1. Então, essa é a minha relação binária. Tá? Como que fica a representação desta relação por meio de flechas, né? Por meio do diagrama de flechas. Então, eu tenho que o 2 levando 3, o 4 levando 5, 5 levando 6, tá? Essa é a minha representação por meio do diagrama de flechas dessa minha relação dos pares ordenados de A cartesiano B, tal que o Y igual a x mais 1. E aí, turma? Beleza? Então, a gente vai para a definição. A Nenê tá chorando. A gente, desculpa. A gente vai para a definição, tá? Então, dado dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto de R de A cartesiano B. Ô, professora, o que é isso? Então, vamos lá. Então, a gente tem dois conjuntos A e B. Nós sabemos que nós podemos fazer todos os pares ordenados desse conjunto, que a gente chama de A cartesiano B. Então, a relação binária, ela vai estar dentro desse A cartesiano B. Essa relação vai ser ela vai ter um critério para associar o elemento de A com o elemento de B, tá? Então, R é a relação binária de A e B. Então, essa relação, ela está contida no A cartesiano B. Ou seja, os elementos dessa minha relação, ou seja, os pares ordenados dessa minha relação, eles pertencem ao A cartesiano B. Ou, se a minha relação ela está contida no A cartesiano B, então essa relação binária de A em B. Ou seja, eu vou associar um elemento de A por uma lei, uma correspondência, um critério ao conjunto B, tá? Utilizaremos as seguintes nomenclaturas já consagradas. O A, que é o conjunto de partida da relação. Eu saio do A e vou para o B. E o B é o conjunto de chegada ou contradomínio da relação R. Contradomínio nós vamos ver nas próximas semanas. Tudo bem? Quando o par ordenado XY pertence a R, escrevemos X, R, Y. É assim que a gente lê, tá? Então, o par ordenado XY pertence à relação, então, XRY. Ou XRY, então, o par ordenado XY pertence a R. Gente, isso aqui é só escrito e fala, tá? Se o par ordenado XY não pertence à relação R, escrevemos que X não R. Faltou cortar aqui, tá, gente? Cortar? Aqui posso cortar. Tem relação matemática. Faltou cortar aqui, tá? Mas o que eu vou mandar para vocês vai certinho, tá bom? Lê-se X não R, Y, tá bom? O par ordenado não pertence à relação. Pronto, gente. O par ordenado não pertence à relação, tá? X não R, Y. Só questão de nomenclatura e de leitura, tá bom? Exemplo. A gente tem aí os conjuntos A
1, 2, 3, 4, 5. E o B, 1, 2, 3, 4. Quais são os elementos da relação dos pares ordenados x, y, tal que x é menor que y, de A em B? Opa, então, peraí. Então, eu vou querer aqueles pares ordenados nos quais o x ele é menor que o y. Então, vamos lá. Então, o x é do A, né? Então, 1 e 1. Dá certo aqui na minha relação? 1 é igual a 1? Não dá. Então, não pertence. 1 e 2. O 1 é menor que 2? É. Então, pertence à relação. Então, 1, 2. O 1 e o 3. 1 é menor que 3? É. Então, pertence à minha relação. O 1 e o 4 é menor que 1 é menor que 4? É. Então, pertence à relação. Então, agora a gente vai lá para o 2. O 2 e o 1. O 2 é menor que 1? Então, não pertence à relação. O 2 e o 2. O 2 é igual a 2. Então, não é menor que 2. Então, não faz parte. O 2 e o 3. O 2 é menor que 3? Sim, faz parte da relação. O 3 e o 3. O 3, gente, eu não vou nem falar do 1 e do 2, porque já sabe que não vai. Então, vai 3 e 3. É igual, não faz parte. E 3 e 4? Faz parte. Tudo bem? Então, esses pares ordenados, eles estão associados por um critério. E qual é o critério? Que o x é menor que o y, tá? Essa é a minha relação. Então, aqui, ó, eu tenho todos os meus pares ordenados, certo? Só que eu pintei só aqueles que obedecem à minha relação. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, tudo bem? Agora aqui. Opa! Tentei tirar, peraí, gente. Deixa eu pôr pra cá. Não me enxerga. Então, como que fica o nosso diagrama? Um leva no 2, um leva no 3 e um leva no 4. 2 leva no 3. Ah, cachorro. O 2 leva no 4 e o 3 leva no 4. Certinho? Agora vamos para um outro exemplo. Então, a gente tem aí, ó, o nosso segundo exemplo. Meu conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Meu conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os elementos dessa relação, os pares ordenados x, y, tal que o y é igual a x mais 2, que vai de A em B, ou seja, o primeiro elemento do A e o segundo elemento do B. E aí, gente, quais são os elementos que fazem parte dessa relação? O que a gente vai fazer? Então, a gente tem aí, ó, meu conjunto X, os elementos de X, que é o meu conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, a gente faz conta mesmo, tá? E eu quero que o Y seja dessa relação aqui, ó, X mais 2. Então, vamos lá. Quando X vale 1? 1 mais 2, 3. Então, eu tenho 1, 3, tá certo? O 3 entra porque ele faz parte do B. Quando X vale 2? 4. 2, 4. Deu certo? 4 tá lá no B. X vale 3. Deu 5. 3, 5. Tá certo? X vale 4. Deu 4, 6. X vale 5. Opa, deu 5, 7. Não pertence a cartesiano B. Por quê? Por que que não pertence a cartesiano B? Por quê, turma? Gente, o 7 não está no conjunto B, então não pertence, certo? Então, quem é o meu conjunto, quem é a minha relação binária? Formado pelos pares ordenados 1, 3, 2, 4, 3, 5 e 4, 6. Belezinha? Agora, a nossa representação, tá? Então, a representação, aqui a gente tem todos os pares ordenados, porém, da relação, são só esses aqui, ó, que tá com esse... que eles estão aqui destacados.
tá bem? Em vermelho. E aqui nós temos, então, o diagrama de flechas, tá? 1 levando 3, 2 levando 4, 3 levando 5, 4 levando 6, tá? Que eles obedecem o critério. Qual que é o critério? Critério y igual a x mais 2. Bom, turma, aí são os exercícios para estudos para vocês, tá certo? Até o nosso próximo vídeo.